Obrigado. O Novo está em obstrução, senhor presidente? O Partido Novo está em obstrução também? Deputado Ivan, começou a sua palavra, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, presidente, eu queria, em nome da liderança do PSOL, como membro nesse momento, elogiar a postura do presidente. Acho que o presidente Francisquini não deve se impressionar com as questões de obstrução, porque é um direito legítimo da oposição. É um direito legítimo. É que o Partido Novo é tão novo que ele não sabe que tem obstrução regimental. E que os primos deles, da direita, aqui já fizeram muita obstrução. Os primos da direita deles. Os PSDB, os tucanos que estão quietos agora, nem piam mais. Nem piam mais. O deputado líder do Partido Novo é novo em todos os sentidos. Falta habilidade, falta compreensão e é um julgamento moral. O julgamento moral é o seguinte: ele é de um partido ultraliberal, que defende o mercado, que defende os bancos, que defende os ricos desse país. A tradição do PSOL e dos partidos de oposição é exatamente o contrário. É estar de lado dos de baixo, para usar um termo usado por Florestan Fernandes, maior sociólogo desse país, já morto. É estar do lado dos despossuídos, das grandes maiorias nacionais. É que eles nem sabem o que é isso. Eles nem convivem com o povo. Eles são eleitos pela internet. Ele não sabe o que é uma professora dar 8 horas por dia de pé, ganhando R$2.000, e agora eles querem que ela se aposente com 60 anos. Ele não sabe o que é uma trabalhadora rural, e até os 60 anos. É por isso que eles vêm com isso, porque ele acredita na opinião publicada, nem nas redes sociais que ele frequenta, da grande mídia. Nós não. Nós analisamos os números e verificamos o seguinte: é exatamente o contrário do que o meu antecessor falou. Quem vai pagar a conta da crise são os pobres. É o regime geral da Previdência Social. 850 milhões sairão daí, dos 65 anos, dos 40 anos de contribuição, do BPC que ele quer acabar, da aposentadoria rural. E eu queria que se pensasse na última ação do governo alucinado do Bolsonaro, que ontem rebaixou ainda mais o salário mínimo, acabou com a política de reajuste com ganhos para o salário mínimo. Eles congelaram o salário mínimo. Isso tem a ver com o BPC, deputado Molon. Isso tem a ver com o trabalhador rural que ganha um salário mínimo. Eles querem desconstitucionalizar o salário mínimo na PEC. É por isso que a maioria da população é contra essa reforma. Nós estamos falando para a maioria, para os pobres, para os excluídos desse país. O senhor, líder do Novo, não tocou no assunto militares. Correu? Correu? Arregou? Fala dos militares aí, do governo Bolsonaro. Correu. Nada contra os militares, estão defendendo o deles. Mas a verdade é que eles não vão ser prejudicados. Assim como outros setores farão pressão aqui nas carreiras de Estado. Os mais pobres é que não têm esse direito. Por isso, quando nós fazemos obstrução, nós estamos falando com o povo, sim, da melhor maneira possível, dizendo que essa reforma só serve a tentar implantar o sistema de privatização da Previdência do senhor Guedes, que é um especulador de mercado dos fundos de pensão e é um banqueiro do Banco Pactual, um banqueiro cuidando do povo, um banqueiro
com a sensibilidade dele, de sentado na cadeira da Bolsa de Valores de São Paulo, impondo regras para o povo ser esfolado vivo. Por isso o pessoal é contra a reforma da Previdência, sobre todos os aspectos. Em votação, requerimentos, deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Discutido, obviamente, na comissão especial. Portanto, abro mão do meu tempo restante para que a gente consiga votar o quanto antes, porque o Brasil tem pressa e não pode mais perder tempo. Obrigado, presidente. Deputado Ivan Valente, com a palavra. Peço a Vossa Excelência que agregue meu tempo de líder. Pois não, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, está ficando claro aqui que o governo está querendo votar hoje essa proposta. Estão retirando os nomes. Então não tem acordo nenhum. Foi um cinismo. Eles querem chegar às 8 horas da noite e cancelar e vamos a voto. Tudo bem. Vamos para a obstrução. Mas eu quero usar argumentos aqui. O argumento de hoje é essa proposta do Bolsonaro de congelar o salário mínimo e rever a correção do salário mínimo, um dos maiores instrumentos de distribuição de renda. Inicialmente, eu queria que os deputados e deputadas, inclusive o relator da matéria, ouvisse isso aqui, ó. 65,4% dos aposentados do Brasil ganham um salário mínimo. São 23 milhões de pessoas ganham um salário mínimo. Eles estão querendo desconstitucionalizar o salário mínimo. Em segundo lugar, aqui só se fala em gasto, mas não se fala em ganho. Está aqui a professora Denise Gentil, uma das maiores estatísticas, inclusive, colocando o seguinte: é importante destacar que cada real investido na Previdência, 65 centavos retornam à economia pelo consumo das famílias e pouco mais de 50 centavos já é incorporado ao PIB. Ou seja, o maior sistema de distribuição de renda que existe. Agora eu vejo aqui que o Major Olímpio, agora aqui na internet, líder do PSL no Senado, diz o seguinte: o governo vai tomar o maior cacete e vai perder essa votação do salário mínimo no Congresso e vai atrapalhar a Previdência, mas eles continuam. Eles continuam. Quem falou foi o Major Olímpio, não foi nem um deputado da esquerda, não. Por isso, senhor presidente, enquanto cada um dos que defendem a Previdência, que essa reforma que ataca os interesses das grandes maiorias das trabalhadoras e trabalhadores, não demonstrarem por números, que quem não perde é os trabalhadores, ninguém vai acreditar em vocês. 70% da população é contra essa reforma. Do tal do R$1 trilhão, 850 bilhões vão até o regime geral da Previdência. Rebatam esse número. Rebatam esse número. A maioria ganha de 1 a 2 salários mínimos. Vejam, os outros são os privilegiados. Vamos ver se tem tantos privilegiados assim no regime próprio da Previdência Social. 86% de servidores dos municípios e dos estados ganham até o regime geral da Previdência. Nos municípios, a média é de 1 a 2 salários mínimos. Nos estados, vai até o regime geral, a esmagadora maioria, 86%. Então, os privilegiados são uma minoria. Inclusive, eu citei os militares aqui ontem, que estão se defendendo. Só que nem todo mundo é militar, nem polícia. Eu quero saber se uma professora, além de ganhar 2 ou 3 mil reais no Brasil inteiro, na média, para dar 40 horas semanais, e ter que trabalhar 10 anos a mais para essa reforma, está satisfeita. Essa que é a verdade. Esse pessoal aqui
esse Guedes não sabe o que é povo. Ele vive sentado em poltronas na Bolsa de Valores de São Paulo. Banqueiro, especulador de fundo de pensão, é isso que ele é. Essa é a sensibilidade dele. E quando eu falo do 1 salário mínimo, eu estou falando que lá no Nordeste, deputado Franceschini, simplesmente metade dos trabalhadores rurais aposentados, 9,5 milhões, estão no Nordeste. Eu estou falando do BPC, vulneráveis, idosos, a maioria está no Nordeste. Eu quero saber se algum deputado do Nordeste vai ter coragem de votar contra os trabalhadores do Nordeste. Eu quero entender o que é que eles vão ganhar com isso aqui. É por isso que tem uma oposição grande aqui, inclusive em partidos tradicionalmente aliados de governos. É evidente que essa reforma é para esfolar os pobres. E ainda se fala em capitalização. E ainda se fala porque o Guedes esteve lá no Chile. Ele esteve lá, ele era um Chicago Boy na época. Agora ele é um Chicago Oldies, aqui no Brasil. Você retira a contribuição patronal, retira a contribuição do Estado, dá um rombo de 500 bilhões, não tem transição possível, porque quem está aposentado não receberá mais. Quem contribui hoje, deposita então numa poupança. Que conversa mole é essa de capitalização, gente? O povo vai acreditar, sabe quem faz capitalização? Quem tem dinheiro. E vamos desmistificar uma coisa aqui. Mesmo aqueles setores mais bem remunerados do funcionalismo público, em 2013 foram submetidos ao FUNPRESP. Ou seja, tem previdência complementar. Eles só chegam até R$ 5.800. Quem já está aposentado, está aposentado. E aí tem a transição, que é onde a faca vai comer. E a transição vai pegar também o trabalhador, principalmente, é que dá o bolo principal. Além de tirar 150 bilhões de abono salarial, que não tem nada a ver com previdência, além disso, tirar a multa do FGTS, que não tem nada a ver com previdência, na verdade, levar 65 anos num país em que as pessoas começam a trabalhar com 15, os de baixo, os pobres, né? É 50 anos de contribuição. A aposentadoria é 40, no país, é 40 para se aposentar, 65 anos para receber uma aposentadoria integral de 2 salários mínimos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, isso é um escárnio, 20 anos no mínimo para a mulher, que hoje se aposenta na média com 16. Onde é que ela vai arrumar mais 4 anos no mercado de trabalho? Já quase idosa. Isso é uma grande balela. Esta reforma atinge principalmente as mulheres. Essa reforma também é racista, porque 64% das pessoas sem emprego são negros na sociedade brasileira. Esta reforma serve aos ricos, aos bancos, que querem implementar o sistema de capitalização. Agora, ninguém fala aqui, agora eu vou falar. Por que uma deputada levantou aqui? Vocês não conhecem as contas da Previdência? A senhora sabe quanto se paga de juros aqui por ano? 500 bilhões de reais. Quanto é a sonegação fiscal no país? 600 bilhões de reais. Quanto é a dívida ativa dos caloteiros? O Fundo Rural, que o Bolsonaro quer proteger, que são os ruralistas que lhe dão apoio aqui na casa. Aí ninguém se importa. As desonerações fiscais, os refinanciamentos, deputado Bota, tudo isso aqui não se toca. Essas contas não contam. Outra política econômica não conta. E o lado da distribuição de renda para aumentar o consumo, para que a indústria venda mais, para que o comércio venda mais, que haja mais emprego, ninguém paga. O sistema previdenciário brasileiro é o maior sistema de distribuição de renda que existe no Brasil. Por isso, não a Previdência.